A vida do povo de Deus é marcada por altos e baixos. E um dos momentos principais que marcam essa situação é o momento vivido pelo povo de Deus no Egito. E é um pouco a respeito disso que nós vamos ver hoje. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que todo o conteúdo desse vídeo é baseado no livro O Drama das Escrituras, escrito por Michael Gorin. Se caso você tenha um interesse maior a respeito desse livro, o link vai estar aqui na descrição. Quando a história bíblica recomeça no Êxodo, 400 anos depois de Abraão, o povo ainda está no Egito. José e seus irmãos morreram, mas os seus descendentes ainda fazem parte de um grupo considerável na população do Egito. A promessa divina a Abraão de um grande grupo de descendentes se cumpriu parcialmente. Mas e quanto às outras promessas de Deus? De proporcionar um relacionamento pessoal com Ele e uma terra prometida. Quando a narrativa de Êxodo inicia, parece que essas promessas estão bem distantes de serem cumpridas. Um novo faraó que não conhece José se levanta, teme o número dos israelitas, sujeita-os ao trabalho escravo cruel e inicia uma política desumana de matar todos os israelitas recém-nascidos do sexo masculino. Embora essa opressão pareça um obstáculo para as promessas divinas, paradoxalmente se torna um ímpeto para a saída do povo de Israel do Egito. Quando eles clamam a Deus em meio ao sofrimento e opressão, Deus escuta a voz do seu povo e se lembra das suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, aquele que se torna o libertador de Israel, nasce. No desespero, tentando evitar que ele também seja morto junto com os outros bebês israelitas do sexo masculino, a mãe de Moisés o coloca em uma cesta à prova de água e deixa entre os juncos à margem do rio Nilo. De modo surpreendente, quando a própria filha do faraó desce ao rio para se banhar, encontra o bebê e o adota como seu próprio filho. Assim, ironicamente, Moisés recebe a melhor educação que o Egito pode oferecer e passa a viver no âmago da família do faraó. Ainda jovem, mais adulto, Moisés se torna sensível ao sofrimento do seu povo. Em certa ocasião, ele observa um egípcio espancando um israelita. Tomado de raiva, Moisés mata o egípcio e em seguida precisa fugir, pois a sua ação não passou despercebida. O faraó procura matá-lo. Moisés foge para Midian e se torna um pastor de ovelhas. Enquanto Moisés pastoreia o rebanho do seu sogro perto do Monte Horebe, algo inusitado acontece. Moisés se encontra com Deus através de uma sarça, em Êxodo capítulo 3. Embora a sarça queime, ela não é consumida. Deus ordena a Moisés que ele tire as suas sandálias, pois o lugar que ele se encontra é santo, e se identifica a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus informa a Moisés que ouviu o clamor do povo e vai agir em favor do povo para libertá-los do Egito e levar para uma terra prometida. O grande obstáculo para os israelitas deixarem o Egito é o faraó, pois considera o seu próprio poder absoluto. Assim são colocadas pragas, e a progressão dessas pragas deixa evidente quem tem o poder supremo. Por meio de uma série de 10 pragas, o faraó é confrontado com a ideia de que o Senhor é Deus. As primeiras 9 são sangue no Nilo, rãs, piolhos, moscas, pragas nos rebanhos, feridas infeccionadas, trovão e granizo, gafanhotos e densas trevas. Por fim, uma praga mortal vem sobre o primogênito do sexo masculino em todo o Egito, tanto em humanos quanto em animais, exceto para os israelitas. Várias sugestões foram levantadas com o objetivo de entender essas pragas. Alguns observam, por exemplo, que podemos compreender essas pragas relacionando a catástrofes naturais que aconteciam no Egito de tempos em tempos. Greta Hort assim sugeriu que as 6 primeiras pragas são resultados de um Nilo na época de cheia, infectado por flagelos, micro-organismos unicelulares. Esses flagelos poderiam explicar as características da primeira praga, a cor de sangue do Nilo, a morte de seus peixes, seu cheiro horrível e as condições impróprias da água para o consumo. Desse modo, as principais 6 pragas formam uma sequência natural de acontecimentos interdependentes que resultam de um Nilo na época de cheia infestado de flagelos, ao passo que as pragas 7 a 10 não estavam ligadas às primeiras 6. Pode muito bem ser que esse tipo de compreensão esteja correto. O que não devemos fazer é ter uma compreensão meramente naturalista delas, em que Deus é levado em consideração apenas para explicar o que não pode ser explicado de forma natural. Deus sustenta toda a criação em existência
e as leis da natureza fazem parte dessa ordem criada. Assim, a coisa mais importante a entender durante as pragas é que Deus está demonstrando e manifestando seu poder para o faraó e para os egípcios. Por outro lado, estudiosos se concentram no aspecto religioso das pragas, criando sugestões para como entendê-las. Alguns defendem, especialmente à luz de Êxodo 12:12, quem diz que Deus traria juízo para os deuses do Egito. Desta forma, as pragas são dirigidas a diferentes deuses do Egito, algo semelhante realizado pelos milagres de Eliseu e Elias no livro dos Reis. E é certamente possível que algumas pragas remetam a alguns deuses específicos da cultura egípcia. Entretanto, talvez seja difícil a gente colocar cada praga relacionada a um deus egípcio, mas acredito que esse é um caminho correto. Isso faz sentido especialmente porque no Egito o próprio faraó é considerado divino. Ele supostamente é o filho do deus do sol, Ré. Como deus, o faraó é responsável por manter o que os egípcios chamam de Mahat, ou ordem no cosmos, ou criação. Quando a ordem cósmica sai do trilho, a natureza se porta de modo diferente. E é isso que nós vemos nas pragas. O confronto do Senhor com o faraó mostra o poder de Deus ao buscar fazer com que o seu nome seja conhecido por toda a terra. Finalmente derrotado, o faraó permite que os israelitas saiam do Egito. E de acordo com Êxodo 12, esse evento marca o momento da Páscoa, o momento em que o povo é liberto. E é isso que significa, e dessa forma eles passam a celebrar isso anualmente. Eles são livres e somente são um povo porque Deus se tornou o seu poderoso libertador. O faraó realiza uma última tentativa desesperada de reter os israelitas, enviando seu exército atrás deles à medida que fogem do Egito. Mas o mar, aquele grande símbolo de poder, todavia sob o controle do Senhor, afoga o exército do faraó em Êxodo capítulo 14. Assim, Moisés conduz o povo para fora do Egito em direção ao deserto. 3 meses após deixarem o Egito, o povo de Deus se encontra perto do Monte Sinai, o mesmo local onde Moisés encontrou-se com Deus pela primeira vez. Mas há uma diferença. No primeiro momento, Deus falou apenas com um homem através de uma sarça ardente. Agora, Deus deseja falar com todo o povo e toda a montanha está flamejante. Deus está chamando todo um povo para ser seu, e não apenas um indivíduo. Deus se revela aos israelitas através de raios e trovões, mostrando a eles quem era de fato o Deus no qual eles estavam se relacionando. Aquela terra no qual eles estavam era uma terra santa. Por meio de Moisés, Deus mostra ao povo o que ele fez por eles e qual é o seu propósito para eles. E a gente vê isso em Êxodo capítulo 19. Deus afirma que assim como uma águia carrega os seus filhotes cansados sobre as suas asas, ele também faz do mesmo modo com o povo de Israel. A formação de Israel como um povo de Deus depende exclusivamente da ação graciosa desse Deus. A natureza extremamente relacional do ato salvador de Deus está na ideia do quando Deus expressa: eu vos trouxe a mim. A intenção de Deus é ter um povo para se relacionar. Mas a pergunta que nos vem à mente é: por que Deus escolheu este povo? A resposta de Êxodo 19, versículos 5 até o versículo 6 é extremamente significativa. Deus escolheu o povo de Israel para um propósito extremamente especial. Entre todas as nações da terra, eles foram escolhidos como uma propriedade exclusiva de Deus. Mas essa eleição não é apenas para obter privilégios, é, acima de tudo, para o serviço e benefício de todas as nações. Se viverem debaixo do seu reinado, eles serão nação santa e um reino de sacerdotes. A santidade é um dos atributos mais importantes que a Bíblia confere a Deus. Ela nos mostra que Deus é especial, diferente de tudo que criou e cheio de bondade. Deus convida Israel para ser diferente, para ser santo, para ser um povo diferente em meio a todo o contexto e a todas as outras nações. Mas os israelitas só serão diferentes se viverem debaixo desse reinado, desse domínio desse Deus. Se Israel fizer isso, eles de fato vão cumprir o propósito no qual Deus determinou para que eles cumprissem. A função dos sacerdotes em Israel é mediar a ação entre Deus e o povo. Assim, em uma escala internacional, o povo de Israel é convidado a ser sacerdote, mediando a relação entre Deus e todas as outras nações. Dessa forma, Israel é chamado para ser um povo vitrine, referencial de como viver em aliança com Deus muda um povo,
muda uma nação. À medida que os israelitas obedecerem a Deus, eles vão demonstrar para as outras pessoas como é viver uma vida plena perante o seu Senhor. Dessa forma, as nações terão um vislumbre do que significa viver debaixo do domínio desse Deus bondoso. E mais do que isso, terão um vislumbre dos planos de Deus para todos os povos. A totalidade da experiência de Israel, incluindo a vida familiar, lei, política, economia e lazer, refletirá o caráter de Deus e a intenção criacional original de Deus para a vida humana. A vida de Israel sob Deus deve testemunhar acerca da presença viva de Deus no povo de Deus. Deve ser uma vida humana tão plena, tão rica, que as nações da terra serão atraídas a ela. Desse modo, Israel cumprirá a promessa abraâmica de abençoar a todas as famílias da terra. O resgate divino é gracioso. Não foi porque eles foram obedientes ou porque existia algum mérito neles. Mas o destino dos israelitas, após a sua libertação, de se tornar um sacerdócio real e uma nação santa, será alcançado apenas se obedecerem, escolhendo uma vida ativa de obediência no reino de Deus. O restante do Antigo Testamento narra quão fiel ou infiel Israel foi a esse chamado. A vocação de Israel é concedida no contexto de aliança. Em Êxodo 19 até o 34, Deus estabelece um relacionamento pactual entre ele e o seu povo. Nós podemos ver esse contrato pactual mostrando como Deus se preocupa com cada detalhe da vida desse povo, como Deus está preocupado com a forma como esse povo vai se desenvolver e não apenas isso, mas viver as suas próprias vidas. Geralmente nos referimos a essas instruções como lei. E essas leis não eram novas para os israelitas. Eles haviam tido uma grande experiência com a lei no seu período escravizados no Egito. De fato, é possível que o que Deus faz no Monte Sinai não é dar ao seu povo uma lei totalmente nova, mas usar o que ele já conhece da lei e reformulá-la, rejeitando algumas partes e desenvolvendo outras. A lei que Deus dá a Moisés para os israelitas contém todas as marcas de uma autêntica lei do Antigo Oriente Próximo. Dessa forma, nós podemos concluir que aquilo que Deus faz é de fato mostrar que a lei que o povo de Deus vai expressar é uma lei que revela a natureza desse Deus, uma lei que é distinta de outros lugares, mas uma lei que tem as suas bases. E dessa forma, Deus estabelece pontos distintos de outras culturas, mostrando que o seu povo tem leis claras, tem instruções claras, mas essas instruções são completamente diferentes de tudo aquilo que já havia existido até então. Os princípios e valores estabelecidos por Deus emanam justiça, amor, caridade, honestidade, coisas diferentes, coisas que outros povos até mesmo nem experimentavam ou não desejavam na sua plenitude. Os 10 mandamentos, as 10 palavras do Êxodo 20 e Deuteronômio 5, são as estipulações gerais para Israel no relacionamento pactual com Deus. As instruções que seguem as 10 palavras desenvolvem aplicações detalhadas dos princípios gerais, os quais tocam todos os aspectos da vida de Israel diante de Deus. Os 10 mandamentos, assim, articulam os princípios gerais que Deus tem em mente para a vida de seu povo e que devem moldá-la a fim de que a vida reflita o caráter dele. Em outras palavras, somente quando a lei de Deus moldar toda a sua vida é que cumprirão o seu chamado e que serão uma bênção para todas as nações. Por isso a questão é: será que Israel cumprirá perfeitamente o seu chamado e a sua obediência a Deus? Eles viverão de fato em obediência e fidelidade a esse Deus que tanto fez por eles? Essa é a principal questão do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos perceber a criação desse povo, o surgimento desse povo. Mas quando nós olhamos para o Êxodo, nós vamos notar a ação de Deus em resgatar esse povo e construir esse povo baseado na redenção do Deus Criador. E aqui então nós temos um principal momento que vai nortear a vida desse povo ao longo de todo o Antigo Testamento. E sempre a questão será: o povo de Israel está vivendo em fidelidade ao seu chamado, sendo uma vitrine para as outras nações, atraindo outros povos para o modo de vida no qual Deus estabeleceu,
ou o povo de Israel está vivendo infidelidade a Deus, vivendo de acordo com as outras culturas e não seguindo aquilo que Deus de fato gostaria que eles vivessem. Trazendo isso para as nossas vidas como povo de Deus, nós podemos facilmente perceber que Deus preparou um modo para que a gente vivesse. Em Cristo, quando nós recebemos Cristo, Deus coloca dentro de nós a própria lei de Deus através do Espírito Santo de Deus, e Deus deseja que a gente venha viver como uma vitrine para as outras pessoas, mostrando o que significa viver como Cristo sendo o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Quando nós aplicamos em nossas vidas hábitos missionais, quando nós aplicamos em nossas vidas os princípios e valores do reino, nós estamos automaticamente dizendo que um novo reinado chegou na terra e esse reinado alcançou a minha vida e a sua vida. Dessa forma, nós podemos concluir algumas lições dessa situação, dessa aula de hoje. Primeira, Deus nos redime para a obediência. Deus, ele não é apenas o nosso Redentor, mas ele também é o nosso Senhor. Ele nos chama à obediência. O convite de Deus é para demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua bondade, o seu perdão, mas também nos trazer para a obediência. Temos as nossas vidas moldadas pelo caráter dele. Segundo, Deus nos chama a sermos vitrines para as outras pessoas. Quando nós vivemos uma vida moldada pelo caráter de Deus, automaticamente outras pessoas são atraídas a esse modo de vida. Pessoas começam a notar a diferença no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso jeito de viver. Logo, elas começam a sentir curiosidade a respeito disso. E é nesse momento que nós percebemos se estamos vivendo uma vida de obediência a Deus ou uma vida segundo nós mesmos. E terceiro, como vitrines desse relacionamento com Deus, nós somos convidados a chamar pessoas para entrarem nesse relacionamento também. Atrairmos pessoas para esse relacionamento verdadeiro com o Deus Redentor e Criador. Nós, que estamos em Cristo, fazemos isso porque o reino de Deus foi inaugurado na pessoa de Cristo. O reino de Deus foi inaugurado através da vida, morte e ressurreição de Jesus. E por isso, esse reino está invadindo todos os lugares através das nossas vidas. Assim como o povo de Israel foi vocacionado para viver e ser moldado pela lei de Deus e impactar todas as nações, nós, como povo de Deus em Cristo, nós somos convidados a permitirmos que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas e o reino de Deus venha preencher o nosso coração, e dessa forma nós vamos impactar outras pessoas com os princípios e valores estabelecidos por Ele. Por isso, lembre-se, você não foi escravo no Egito, mas você foi escravo no pecado. E dessa forma, Deus te libertou através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Agora, o seu papel não é viver num deserto, convidando outros povos a viverem essa realidade, mas viver em meio à nossa própria sociedade, convidando seus amigos, convidando seus familiares a viverem de acordo com o princípio do reino de Deus, a viverem debaixo do reinado de Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita do Pai. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, espero que ele possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!